Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico do livro de Jó. Vamos dar continuidade a este estudo. Para quem não acompanhou, para quem está a ver o vídeo pela primeira vez, pode seguir os outros vídeos ou ver os outros vídeos no nosso canal do YouTube. Estão todos à disposição para que possam acompanhar este estudo desde o início. O livro de Jó é um livro que fala sobre o sofrimento, sobre a dor, as interrogações, muitas vezes, de quem sofre, uma visão, muitas vezes, deturpada da realidade, mas que é normal quando se está no meio do sofrimento. Muitas interrogações vêm à nossa vida sobre o propósito, sobre o significado da vida, sobre a ação de Deus na nossa vida. E o livro de Jó ensina-nos muito acerca desta área do sofrimento e também do aconselhamento. Através dos amigos de Jó, nós percebemos muitas vezes como não fazer aconselhamento, porque muitas vezes vamos mais para estragar do que para ajudar com as nossas palavras, e olhar também para as críticas, para a atitude, para a maneira como os amigos se dirigem a Jó, ajuda-nos a nós a precaver-nos de certos problemas que podemos levantar quando estamos a apoiar aquele que sofre. Vamos hoje olhar para o capítulo 7 do livro de Jó, onde Jó vai interrogar Deus e vai tecer palavras duras para Deus, e vai interrogar, vai fazer questões difíceis que às vezes até nos podem ferir a nós, como alguém tão piedoso pode dizer coisas daquele género, como vamos ver a seguir. Nos capítulos 4 e 5 nós vimos a repreensão de Elifaz, ou a acusação, sugerindo que Jó tinha pecado para confessar e que deveria confessá-lo se queria a bênção de Deus. No capítulo 6 vimos Jó que, mais uma vez, fala sobre o seu desejo de morrer e a sua repreensão aos seus amigos de que eles não o estavam a ajudar, estavam sim a trazer-lhe mais dor e mais sofrimento para juntar àquela que ele já tinha. Então eu peço àqueles que puderem para abrir as Bíblias, as vossas Bíblias, no capítulo 7 do livro de Jó, e vamos ler este capítulo. Eu irei ler na versão da Ara. Diz assim a palavra de Deus em Jó, capítulo 7. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os do jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até à alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito e a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade. Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Até aqui a palavra de Deus. No capítulo 7, Jó vira-se para Deus e queixa-se da sua situação. Ele fala sobre a vida penosa dos homens,
e sobre a sua brevidade, e questiona também a razão para tanto sofrimento e porque Deus simplesmente não o perdoa e não o deixa. É um capítulo difícil, com palavras duras, que nós às vezes até temos dificuldade em pensar que alguém piedoso pode dizer tais palavras, pode fazer tais perguntas a Deus. Mas vamos olhar com mais atenção e eu irei fazer alguns comentários acerca dos versículos e destas palavras de Jó. Vamos olhar então, o primeiro bloco é do verso 1 ao verso 10, onde ele vai falar sobre a brevidade da vida dos homens e da sua própria vida que se esvai como um vapor. Ele começa no verso 1 ao verso 3. Jó olha para a vida do homem e para a sua própria vida e compara-a com a vida de um trabalhador. Não é? Não são os seus dias como os do jornaleiro, ou como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Jó entende, ou põe, está aqui de uma forma poética, a vida de um homem é uma jornada, né, que aguarda pelo descanso final, que aguarda pelo sossego após um dia de luta, um dia de trabalhos, e muitas vezes é assim a vida do homem, é uma vida de trabalhos, de luta e espera o sossego no final. Mas eu creio que Jó aqui está a falar dos dias em si, dos próprios dias. Enquanto o escravo, o trabalhador, o jornaleiro trabalha arduamente ao sol, ele aguarda pelo aquele momento no final da tarde onde pode descansar do seu trabalho, encontrar sossego para a sua vida. Mas o que Jó está a dizer é que para ele isso não acontece. Ele passa o dia em sofrimento e, chegada à noite, ele não encontra o descanso e o sossego que o jornaleiro e o trabalhador da terra têm. Pelo contrário, ele diz no verso 3: assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. O que é que Jó está a dizer com isto? Ele está a dizer que nem de dia, nem de noite, ele não tem descanso algum do seu sofrimento. Enquanto que o trabalhador descansa à noite, Jó no seu sofrimento ele sofre de dia e à noite lhe deram. E sabemos que lhe deram, ele está a falar de Deus, que lhe dá como noites turbulentas, noites de sofrimento, assim como os seus dias. E do verso 4 ao 6, ele fala então desta noite e do dia. Verso 4 e verso 6, e faz uma comparação interessante, quase que parece uma contradição, mas não é. Ele diz: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver na cama até à alva. Todos nós já passámos noites sem dormir, por problemas que surgiram, por dúvidas, por questões, seja do que for. Todos nós certamente já tivemos noites em que a noite literalmente nunca mais acabava. Nós olhamos para o relógio, é 1 da manhã, passado um tempão olhamos para o relógio, é 1h05 e parece que a noite não tem fim, não tem um término. E as noites de quem sofre são noites turbulentas, são noites que não têm um momento de repouso. A pessoa revolve-se na cama, a pessoa está a passar a noite e a noite nunca mais passa. Parecem noites eternas. Mas, no verso 6, ele diz que os seus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Ele agora olha aqui para o cenário geral, ou seja, as noites, cada uma delas, elas parecem eternas, mas o passar da sua vida, Jó entende que a sua vida está a passar rápido demais. Uma vez perguntaram a um idoso como é que era a vida, agora olhar para trás, e ele disse: os dias são eternos, os anos passam em segundos. Ou seja, cada dia é uma dificuldade em passar, mas os anos, a globalidade do tempo,
passa muito rápido. Olhando para trás, já se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos e nós vemos que o tempo passa rápido mais. Então ele vê, de um lado, as noites por si só, cada noite é uma dificuldade, é um tormento, é uma eternidade, demora muito tempo a passar por causa do seu sofrimento. Ao mesmo tempo ele vê a sua vida como um todo a passar rápido mais rápido que a lançadeira de um tecelão. A lançadeira de um tecelão é exatamente aquele objeto que passa entre a urdidura dos tecidos e que passa a uma velocidade muito rápida e de repente acaba o fio. E o que já está a dizer é isto: o meu fio está a acabar, a minha vida está a acabar, está a passar tudo muito rápido por mim. E ele no verso 5 então faz aqui uma explicação de porque é que as suas noites são compridas, de porque é que os seus dias estão a passar rápidos demais. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Ele está num sofrimento físico contínuo e a juntar este sofrimento físico ao sofrimento emocional, espiritual, que também não o larga. E devemos ser sinceros, não é só o sofrimento físico que está aqui em causa. É o sofrimento físico e o sofrimento da alma, do pensar porque é que eu estou a sofrer tanto. E ele diz, os meus dias estão a passar rápido. E então do verso 7 até ao 10 ele quase quer dar uma lembrança ao Senhor. Ele diz, lembra-te que a minha vida é um sopro. E é verdade, nós sabemos que a vida é um sopro. Nós sabemos que a vida passa rápido demais. E para alguns passa mesmo muito rápido, porque falecem muito cedo, muito antes daquilo que seria esperado um homem falecer. Mas a vida como um todo, sejam 20 anos, 50, 70, a vida passa rápido. E nós, quando damos conta, já estamos no fim dos nossos dias, já estamos a gozar o nosso último dia de vida aqui na Terra. E ele quase quer lembrar o Senhor disto. Ele diz, lembra-te que a minha vida é um sopro e que depois de morrer, acabou-se tudo. Já está a apresentar aqui uma perspectiva quase, não é quase, é humana. Uma perspectiva que é a perspectiva do pregador de Eclesiastes. De olhar para os acontecimentos desta vida e dizer, olha, depois de morrer, acabou. Já não há mais nada. E Jó está a lembrar o Senhor disso, olha, a minha vida está a passar rápido. Se há alguma coisa para fazer, se há alguma coisa para aprender, para me ensinares, tem que ser agora, porque a vida está a passar. E depois de eu morrer, sou como uma nuvem que, se desfazendo, já não volta a fazer-se. E esta é uma verdade que todos nós temos de nos lembrar, e momentos como estes de pandemia, nós somos lembrados diariamente de que a vida é um sopro que de repente se esvai, desaparece. E quando damos conta, já era, ou já éramos. E Jó está a dizer isto no verso 9, ele diz, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que deixa a sepultura jamais tornará a subir. Quero lembrar que esta é uma perspectiva puramente humana, de quem está a sofrer. Morrendo, acabaram-se as soluções. Já não há mais nada a fazer para aquela pessoa. Sabemos que, com o restante do relato bíblico, as coisas não são assim. O homem morre, deixa a terra, mas há uma ressurreição para todos. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Mas não é disto que estamos a falar aqui em Jó. Jó está a falar de um homem que está a sofrer e que depois de morrer ele já não vai aprender mais nada acerca do seu sofrimento. Então nós vemos neste bloco que Jó expressa a sua dor a Deus, refletindo sobre a brevidade da sua vida penosa, que rapidamente chegará a um fim. Jó não está a ver muito mais dias para a sua vida. E é interessante, nós agora que conhecemos o relato, sabemos que depois de tudo isto, Jó ainda viveu mais 140 anos. Ele viveu mais tempo depois disto do que aquele que nós vamos viver a nossa vida toda aqui na Terra. Mas neste momento Jó não sabe quais são os planos de Deus, quais são os propósitos de Deus, e aquilo que ele pode ver é o imediato. É que agora, naquele momento,
a sua vida estava a esvair-se, estava a desaparecer muito rapidamente. E isto é uma lembrança realmente para nós de como nós, ao olhar para o imediato, ao olhar para a nossa circunstância no agora, às vezes não vemos solução, às vezes pensamos que a partir de agora vai ser sempre assim, vou estar sempre com este sofrimento, a partir de agora esta dor nunca vai ser aliviada, e pode não ser verdade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, não sabemos o trabalho que Deus vai exercer em nós, a transformação que Deus vai trazer à nossa vida, mas nós vemos o imediato e ficamos muitas vezes presos ao imediato, sem pensarmos naquilo que Deus poderá ter para nós num futuro próximo e na eternidade, como é lógico. Então é bom pensarmos sobre isso. Sim, a vida é fugaz, a vida é um vapor que tanto está como desaparece, mas ao mesmo tempo a nossa vida está nas mãos de Deus e ela durará o tempo que Deus quiser, nem mais nem menos. E para Jó via que ia acabar rapidamente, mas Deus sabia que ainda havia muitos anos na vida de Jó para gozar, e precisamos ter isto em mente, que os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E quando nós não vemos uma resolução no imediato, não quer dizer que Deus não a tenha. Só ainda não foi revelada no tempo que Deus quis. A partir do verso 11, então Jó dirige-se a Deus e tem palavras mais duras até para com Deus. Ele diz no verso 11, por isso, ou seja, uma vez que a sua vida está a acabar, segundo o entendimento de Jó, por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então Jó dirige-se a Deus e derrama a sua alma a Ele. Põe cá para fora tudo o que lhe vai no coração, tudo o que vai lá dentro. E um teólogo, um comentador, ele diz: a religião que exclui o choro do vocabulário da oração é estreita e desumana. Isto porquê? Porque às vezes alimentamos uma figura, uma ideia de crente que passa pelos problemas sem choro, sem questões, sem dúvidas até. Para muitos o crente é aquele que está firme em todo o tempo, que não chora, que não vacila, e isto não é um ser humano. É outra coisa qualquer, mas não é um ser humano. Porque um ser humano, ele chora. E o chorar, e o questionar, e o deitar cá para fora todas as questões, todas as interrogações, todas as dúvidas, faz parte do ser humano. As perguntas de Jó abalam a nossa ideia de paz de espírito que um homem piedoso deve ter. Esquecemos-nos que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo diz que ofereceu súplicas e orações com forte clamor e lágrimas. O nosso Senhor Jesus Cristo, o homem mais piedoso que viveu nesta terra, o homem mais santo, mais perfeito, naquele momento que antecipava a cruz, ele chorou, ele clamou, ele sofreu e ele deitou cá para fora e ele fez pedidos ao Pai, porque ele era um ser humano. E nós, quando alimentamos a ideia de um homem que não mostra este tipo de sentimentos, nós de facto estamos a desvirtuar o que é ser um homem, uma mulher, o que é ser humano, que contempla também esta ideia de dor, de choro, de interrogações. Então, a partir do verso 12, ele faz uma série de questões a Deus. E ele diz: acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? O mar e o monstro marinho fazem parte da mitologia cananita e são, na mitologia cananita, são inimigos de Deus. E Jó não é que creia nesta mitologia, mas ele usa este recurso para chamar: eu sou teu inimigo, por acaso? Tu consideras-me um inimigo para me estares a fazer sofrer desta maneira? Jó pergunta: que mal te fiz eu para vires contra mim com tal hostilidade? E no verso 13 a 14, ele desenvolve um pouco mais como é que Deus se colocou em guarda ou contra ele.
Ele diz, dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Ou seja, este é o desejo de qualquer homem. Ou seja, mesmo no sofrimento, chegada à noite, ele vai dormir e achará um pouco de repouso, um pouco de alívio para a sua alma. Mas, o que é que acontece? Então me espantas com sonhos e com visões, me assombras. Ou seja, Jó reconhece que Deus está de contínuo contra ele. Seja de dia, pela dor física, emocional, seja de noite, que ele espera encontrar algum descanso e Deus vem contra ele com sonhos, com pesadelos. Ou seja, Jó está a entender que Deus está sempre com a sua mão pesada sobre a vida de Jó. É aquela pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: que mal fiz eu a Deus? Jó, de certa maneira, está a fazer esta pergunta aqui: o que é que eu fiz para merecer este sofrimento? Porquê é que estás sempre contra mim? Para estar sempre contra mim, então mais valia eu desaparecer, eu morrer. Ele diz no verso 15, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. É a tortura de quê? De Deus estar em contínuo contra Jó. Esta é a visão que Jó tem. Não estamos a dizer, e não estou a dizer, que Deus está contra Jó. Mas eu estou a apresentar a visão que Jó tem de Deus e que pode ser a visão que muitas vezes nós, no nosso momento de dor, temos de Deus. Deus está a pôr a sua mão pesada sobre mim. E é aquilo que Jó está a pensar. E ele diz, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. E agora diz algo que nenhum de nós pensaria dizer. E se dissermos, acusar-nos-iam de apostasia. Jó diz assim, deixa-me, porque os meus dias são um sopro. Deixa-me. É preciso estar num momento de grande dor, de grande sofrimento, de grande confusão mental, de grandes interrogações. Jó olha para a sua vida, Jó olha para o seu estado, Jó olha para o seu sofrimento e ele diz a Deus, deixa-me, deixa-me. Jó não conseguia estar a suportar mais aquela dor intensa e contínua sobre a sua vida. E depois do verso 17 até ao 19, Jó vai falar um pouco à semelhança do Salmo 8. Enquanto no Salmo 8 o salmista fala como motivo da ação de graças, que é o homem, né? Mas realmente Deus fez o homem exaltado acima da criação, um pouco menor que os anjos. Jó vai usar quase a mesma linguagem, mas num sentido negativo, não positivo, que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado. E aqui eu quero ressaltar, estimar e cuidar, nós temos sempre a ideia de algo positivo, não é? Estimar alguém, cuidar alguém. A questão é que a palavra cuidado aqui, ela do hebraico é lev, é o coração, pôr o seu coração em alguém. E neste sentido é um sentido negativo, ou seja, é aplicar-se para estar contra alguém, é estar de contínuo contra alguém. Deus está como um guerreiro que está a montar guarda contra o seu inimigo. Não está a cuidar de Jó, não é isto que Jó está a dizer, não é esta a visão de Jó neste momento. Então ele diz, e a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova. É este o entendimento de Jó. Porquê, Senhor? É que tu estás sempre contra mim. Porquê é que tu estás sempre com a tua mão pesada e não dás um pouco de alívio? Porquê é que tu te empenhas tanto em me fazer sofrer? E no 19 ele diz, até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Senhor, deixa-me por um pouco de tempo. Alivia o meu sofrimento por um pouco de tempo. Não estejas sempre contra mim. Não estejas sempre a observar-me. É o que Jó está a dizer ao Senhor e custa-nos ouvir estas palavras
como palavras vindas de um homem piedoso, mas é as palavras de alguém que sofre, de alguém que não vê fim ao seu sofrimento, que não vê alívio para a sua dor. Ele diz: Senhor, deixa-me só engolir a minha saliva. Um gesto tão irrefletido que nós fazemos, engolir a nossa própria saliva, e Jó reconhece que até nas coisas mais insignificantes, nos momentos mais insignificantes da nossa vida, Deus está de contínuo a olhar para ele e não o deixa em sossego um único segundo. Então, do verso 20 ao 21, ele diz: se pequei. E aqui temos um problema porque a palavra se, ela não encontra apoio no hebraico. E ela lança aqui uma questão que não é uma questão, ou não é a questão que está no texto. Devemos entender que Jó, ele não está a falar de que reconhece finalmente o seu pecado que o levou a este sofrimento. Ele vai continuar a defender a sua integridade. Não é esse o ponto. O ponto é, como nós devemos entender o versículo, é: que pecado cometi contra ti para fazeres de mim um alvo a abater. É esta a ideia que está no versículo. Jó não está a reconhecer que pecou para estar a sofrer desta maneira, mas Jó sabe que é pecador, tanto que ele oferecia sacrifícios, tanto pelos seus filhos e também por si mesmo. Jó não está a defender que é homem sem pecado. Ele está a perguntar que pecado é que eu cometi que não o confessei? Que pecado é que houve? Ou há pecado na minha vida não confessado? E que seja tão grande assim que mereça um sofrimento deste tamanho. Um sofrimento tão atroz. Jó reflete sobre a desproporcionalidade entre algum pecado que haja na vida de Jó e o seu sofrimento. E ele diz: há pecado na minha vida? Houve pecado que eu não confessei? Que pecado é que eu posso ter cometido que me leve a tal sofrimento? E Jó reconhece também que se há perdão, ele vem de Deus. E não seria muito mais fácil Deus perdoar o seu pecado do que acometê-lo deste sofrimento, do que prostrá-lo de tal maneira, fazê-lo sofrer com tal intensidade? Nós sabemos que Jó não cometeu pecado para estar a sofrer desta maneira. O livro, no início, deixa bem claro quais foram os motivos pelos quais Jó está a sofrer. Mas Jó não sabe estas coisas. Nós sabemos, mas Jó não sabe. E Jó está a refletir sobre isso. Sobre quão desproporcional para ele é algum pecado que haja, que ele não tenha confessado, ou o pecado que há nele, e o seu sofrimento, que é desproporcional para o pecado. Um autor diz: os pensamentos de Jó são tão violentos como a peneira da provação usada por Satanás. Jó faz afirmações e questões duras que nós teríamos muito receio em fazê-las audivelmente. Se calhar pensamos, mas não teríamos coragem porque iríamos ser rotulados de incrédulos, de apóstatas. Mas aqui está um homem que sofre e que põe cá para fora, e que argumenta com Deus e que questiona o Senhor. Jó quer que Deus lhe dê significado ao sofrimento. Quer que ao menos Deus lhe mostre o porquê que ele está a sofrer desta maneira. E se não o fizer, então que o mate, para que acabe o seu sofrimento de uma vez. Irmãos, Jó parece desafiador, mas temos que reconhecer que muitas vezes estas questões são as nossas questões em meio ao sofrimento. Compreender o porquê das coisas acontecerem. Muitas vezes estamos em tal sofrimento que parece que Deus está contra nós e o nosso alívio seria que Deus nos deixasse. Isto é algo muito duro e muito pesado. Sabemos que é sempre melhor estar com Deus e perto de Deus, mas por vezes, quando a dor é intensa, quando o sofrimento é profundo no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas emoções, às vezes podemos vir a pensar:
se é para me fazer sofrer tanto, deixa-me à minha sorte. Deixa-me viver a minha vida. E estes são pensamentos muito duros, muito desafiadores para nós. Os caminhos inescrutáveis de Deus deixam Jó perplexo e confuso. Jó não percebe o porquê do seu sofrimento. Esta é a questão. Jó não percebe o porquê de estar a sofrer de tal maneira. Nós sabemos a razão e talvez por isso nos pareça tão afrontador este tipo de discurso. Mas Jó não sabe o porquê de estar a sofrer. Não vê razão lógica para o sofrimento. E apesar das palavras de Jó, ele não sabe que Deus continua a observá-lo com compaixão e admiração silenciosa, até que o teste chegue ao fim e venha a hora de aprovar Jó publicamente. Apesar destas palavras duras, que nós achamos duras, Deus, no final, vai aprovar Jó diante dos seus amigos. No capítulo 42, verso 7, Deus diz a Elifaz que eles, os amigos, não falaram o que era reto do Senhor, ao contrário de Jó. Então vemos que estas interrogações de Jó, elas são duras, elas incomodam-nos e elas são reais na vida de quem sofre, e Deus não se sente ofendido por nós questionarmos. Porque quando nós questionamos, nós estamos a buscar ao Senhor. Quando nós, ainda que perguntamos o porquê, porquê é que me fazes isto, porquê é que permites isto, neste ato de questionar, nós buscamos ao Senhor, nós falamos com o Senhor e nós estamos num relacionamento com Deus. Ainda que não compreendamos muitas das coisas, ainda que não tenhamos resposta, Deus está a observar e está-se a relacionar connosco e nós com Ele. Eu quero terminar com uma nota positiva. Jó encara a vida, ou o final da sua vida, como naquele momento, olha, se eu morrer acaba tudo, acaba o sofrimento. Sabemos pelo relato bíblico que esta não é a realidade. Não acaba. Pode continuar ou pode desaparecer para sempre. Nenhum sofrimento nesta vida vai continuar. Ele vai ter dois finais. Ou ele se aprofunda, porque a pessoa morre e é condenada, ou ele termina de uma vez por todas, porque a pessoa morre e vai para junto de Cristo, vai para junto do Senhor, para viver então livre de toda a dor, de todo o pesar, de toda a lágrima. Então, eu quero encorajá-lo a que no momento de dor, no momento de sofrimento, por maior que seja, por mais dúvidas que tenhamos, busca ao Senhor, questione o Senhor. A seu tempo Ele dará a sua resposta. Nem que seja no final, nem que seja na eternidade. Nós um dia vamos encontrar o porquê e saber os porquês de tantas coisas que vieram às nossas vidas que nós agora não compreendemos, que nós agora temos dificuldade em aceitar, mas mais tarde iremos perceber que tudo isto fazia parte do propósito de Deus para nós e era para nosso bem. Assim como foi para o bem de Jó. Jó pensava que os seus dias estavam a acabar e ele ainda viveu mais 140 anos após este acontecimento. E nós às vezes pensamos que é o fim de tudo e Deus tem outros planos. Planos maiores, mais sublimes, mais abençoadores para nós. Só que nós não vemos. Então eu quero encorajá-lo, confie em Deus. Mesmo que a sua fé seja abalada, mesmo que as suas dúvidas sejam muitas, permaneça confiante no Senhor, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o porquê e o para quê de todos os acontecimentos desta vida. Então agarre-se a Deus. A morte não é o fim. Há uma ressurreição. Há uma vida eterna para ser gozada junto de Deus, mediante Cristo Jesus. Por isso, agarre-se ao Senhor, mesmo que não perceba os motivos do seu sofrimento. Que o Senhor o abençoe, a abençoe, tenha um resto de uma boa semana.